Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 pensamentos que atrapalham o tratamento da ansiedade, tá certo? São muito importantes esses 3 estilos de pensamento, por quê? Porque eles vão definir, lembra que a interpretação, o problema não é a situação, e sim o que nós interpretamos dela? O primeiro pensamento, ele é o quê? O primeiro pensamento ele é relacionado ao quê? Pensar que só a medicação é suficiente. É importante nós entendermos que a terapia vai ajudar muito nessa questão, não só a medicação ela é extremamente importante. Eu quero deixar isso registrado, medicação é importante, mas não só a medicação, e sim também trabalhar os pensamentos com relação à ansiedade, as interpretações, a forma de ver a realidade, né? Os padrões de pensamento vão interferir nessa ansiedade disfuncional. Então, só a medicação é como se eu tomasse a medicação, ela vai resolver todos os meus problemas, e não necessariamente, né? A postura nossa, a forma de ver a realidade, de interpretar a ansiedade disfuncional, ela vai fazer toda a diferença. Então, a terapia vai ajudar muito nesse quesito, que é o quê? Buscar outras alternativas também para agregar, que venham para somar, para que você melhore cada vez mais e essa ansiedade ela deixe de ser disfuncional, que essa ansiedade deixe de te limitar. O outro pensamento com relação a que atrapalha a ansiedade, que atrapalha o tratamento da ansiedade, é o quê? É pensar que não precisa de terapia. Quando nós pensamos que a gente não precisa de terapia, o que que acontece? Eu acredito que existe uma solução mágica, né? De que eu não entendi o porquê, é falta de conhecimento, porque quando a gente entende a ansiedade, o propósito da ansiedade, o que ela faz na nossa vida, no nosso organismo, o que que acontece? Quando nós entendemos isso, nós vamos interpretando de forma diferente a nossa realidade. Nós vamos percebendo que eu não preciso acreditar que esses pensamentos ruins, negativos, eles acontecem. Eu deixo de ser refém de muitas coisas. Por quê? Porque eram estilos de pensamentos que me prejudicavam. Então eu começo a abandonar esses estilos, mas eu só abandono quando eu tenho conhecimento. Quando eu entendo que esses estilos de pensamento mais me atrapalham do que me ajudam, né? Então pensar que eu não preciso de terapia é como se eu fosse autossuficiente. E às vezes nós precisamos entender que buscar ajuda é sabedoria também. Porque se eu não estou dando conta de resolver sozinho, eu vou buscar pessoas capacitadas para me ajudar a resolver essa situação. Porque às vezes a gente fica muito tempo, né, tentando resolver sozinho, mas a gente não consegue. Por quê? Porque às vezes a gente desanima. Até tem muitas coisas, muito conhecimento disponível, gratuito na internet, mas às vezes falta aquele comprometimento, o comprometimento consigo mesmo, de começar a seguir um passo a passo. E às vezes esse passo a passo ele fica solto por não saber conduzir essa situação. E às vezes não dar a prioridade necessária, tá certo? Então, pensar que eu não preciso de terapia é como se eu fosse autossuficiente. Nós queremos e devemos buscar a nossa independência, mas às vezes reconhecer que eu preciso cuidar de mim, olhar para mim, me colocar em evidência, me colocar em primeiro lugar para que a minha saúde fique bem, para eu ter condições de ajudar outras pessoas, de conseguir fazer com que a minha vida não seja com tantos obstáculos, com tantas adversidades, eu consiga ser mais independente. O outro pensamento é com relação à parada da medicação. Eu vejo isso com muita frequência. As pessoas começam a melhorar na terapia e elas resolvem parar a medicação por conta própria. E isso atrapalha muito na ansiedade. Por quê? Porque existe todo um protocolo, existe uma lógica com relação ao tratamento. Quando você toma uma medicação, tem todo um protocolo que precisa ser seguido. Para quê? Para o sucesso daquele tratamento. Então, entender que para reduzir essa medicação ou para parar, você tem que voltar ao seu médico, conversar com ele,
para ver se realmente é necessário fazer essa parada. Porque quando você para bruscamente, você pode correr o risco de sentir os efeitos colaterais no seu corpo, efeitos muito desagradáveis. Então, eu sempre falo da questão do diálogo, quanto que é importante a gente dialogar, a gente conversar, né, com o profissional, para que juntos, aí sim, juntos chegam à melhor conclusão, se para o seu tratamento é importante parar a medicação ou não. Por quê? Porque existe um tempo também, esse tempo ele é importante. Nós não podemos desconsiderar, o tempo ele faz muito sentido quando você pensa nessa questão do tratamento. É um tratamento a longo prazo? Como que vai ser? A terapia? Não, agora tá tudo certo, porque tá fazendo a terapia certinho, mas a medicação também está ajudando aquele comportamento de reagir, de fazer o que precisa ser feito. Então, tá vendo que é uma combinação? Mas no pensamento, no modo ansiedade, ainda tem aquele pensamento negativo de que, não, eu não quero tomar, eu tenho preconceito com medicação, eu quero já parar para não ficar viciado. Não necessariamente. Então, quando você tem um acompanhamento correto com um psiquiatra ou um médico da sua confiança, quando você tem esse acompanhamento correto, isso vai ser minimizado, tá certo? Então, trazer os medos para o profissional para que ele consiga reduzir esses medos, porque às vezes são mitos que a gente acaba acreditando sem questionar, sem trazer para a realidade se faz sentido ou não, né? E para uma qualidade de vida melhor e para você ter não sentir os efeitos tão bruscamente no seu corpo, que pode acontecer quando você para de uma vez a medicação, para que você evite isso, traga para o seu médico essa dúvida, traga para o seu médico essa vontade, que juntos vocês vão conseguir achar um meio termo para que você não sinta tão fortemente o impacto daquela medicação no seu corpo quando ela é retirada bruscamente, tá certo? Então, pensar sobre esses 3 estilos de pensamento que podem atrapalhar o tratamento da ansiedade. O ideal é a combinação medicação e terapia, tá certo? Porque só a medicação nem sempre vai ser tão eficaz assim, depende de cada pessoa. Cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que conseguem se adaptar perfeitamente, mas lembra, a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, por isso o tratamento na terapia vai te ajudar a trazer conhecimento e saber lidar melhor com ela, tá certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.